Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, Estado do Paraná. Hoje nós estaremos estudando mais uma das nossas lições, desta feita a lição de número 10 do dia 7 de junho de 2020, cujo título é A Intercessão pelos Efésios. O texto áureo nos diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática nos diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao 21. Começando então pelo versículo 14, que diz o seguinte: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e aprofundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nós hoje estaremos estudando esta lição que fala sobre a intercessão de Paulo aos Efésios. Ele intercede à igreja de Éfeso e é sobre este assunto que nós iremos estudar neste instante. Hoje estaremos então estudando sobre a intercessão. O que é intercessão? Esta palavra denota a atitude de alguém em rogar, suplicar, intervir a favor de outrem. Ou seja, se colocar no lugar de outra pessoa, a quem ama, para suplicar por ele, apresentando as suas demandas, as suas necessidades, isto tudo apresentando a Deus que tudo pode, inclusive suprir tudo aquilo que a pessoa mais necessita. Especificamente neste caso que estamos nos referindo, o apóstolo Paulo intercede em favor dos Efésios, vendo a necessidade que eles tinham de um revestimento sobrenatural do Espírito Santo de Deus no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos integrantes daquela igreja. Esta lição trata mais precisamente do valor da oração intercessória de Paulo pela igreja de Éfeso. Percebe-se aqui o grande interesse pelo bem-estar espiritual daquela igreja, bem como o amor ágape que ele sentia por aqueles queridos irmãos. Com isto, ele nos mostra que a oração intercessória se baseia no amor que sentimos uns pelos outros. Quando amamos sinceramente uns aos outros, sentimos a tristeza do outro, sentimos os sofrimentos do outro, sofremos então as dificuldades do outro e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as causas do nosso próximo, do nosso irmão, diante dele, o Senhor. Esse Deus que tudo pode e faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, este Deus responde-nos de forma surpreendente. Nós iremos então para a introdução de nossa lição. Os 13 primeiros versículos do capítulo 3 da carta aos Efésios, ele revela o mistério de Cristo que noutros séculos não fora revelado aos filhos dos homens da antiga aliança, do Velho Testamento,
como fora revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e aos profetas. E aí podemos perguntar, mas que mistério é este? É o mistério que os gentios são herdeiros de um mesmo corpo. Este é o mistério. O mistério é que os gentios são herdeiros de um mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo pelo Evangelho de Cristo pregado por Paulo, naqueles dias e por nós pregado nos dias odiernos. Privilégio este que dantes era oferecido somente à comunidade de Israel, mas após esta revelação divina na vida de Paulo, nós passamos a perceber que este mistério foi revelado também a nós. Ao fazer esta revelação e todas as suas dádivas, isto está no capítulo 3, versículo 1 ao 13, Paulo então passa a orar insistentemente em favor daquela igreja e assim sendo, de joelhos dobrados, ele ora, ele intercede para que, segundo as riquezas da glória divina, o poder seja derramado sobre eles, de tal forma que eles fossem corroborados, que eles fossem fortalecidos, que eles fossem robustecidos pelo Espírito Santo no homem interior, para que Cristo viesse habitar pela fé no coração daquela igreja, daquele povo tão carente, agora uma nova comunidade composta de judeus convertidos e gentios que também foram alcançados pela semente do Evangelho de Cristo, de tal forma que, arraigados e aprofundados em amor, eles pudessem compreender a dimensão do amor de Deus. Nós vamos então para a nossa primeira parte, que fala sobre corroborados com o poder do Espírito Santo. Então, ele começa a sua oração com um pedido duplo. Primeiro pedido, o poder do Espírito Santo no homem interior. Segundo pedido, a presença de Cristo habitando nos seus corações. Capítulo 3, versículos 16 e 17. O primeiro subponto nos diz sobre as riquezas da sua glória. O apóstolo inicia sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. Veja o que diz o texto. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus na vida do homem interior. Observe que no capítulo 1, versículo 17, ele já tinha declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, capítulo 2, versículo 7 e capítulo 3, versículo 8, sendo detentor de todas as glórias e despenseiros de ricas promessas e bênçãos que fora outorgada aos irmãos daquela igreja. Com essa certeza, ele pede que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo, para que eles compreendam o amor divino e tenham pleno desenvolvimento espiritual. Capítulo 3, versículos 16 ao 19. Este desenvolvimento envolve o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Então, agora nós vamos para o segundo subponto, que fala sobre fortalecidos com poder. Observe que o primeiro pedido feito pelo apóstolo é por um revestimento poderoso do Espírito Santo de Deus no homem interior, para que a igreja seja fortalecida, seja reanimada pelo poder do Espírito Santo no homem interior. Quando ele fala do homem interior, ele está falando do revestimento pessoal do Espírito Santo que cada um deve ter e não ficar aguardando somente no revestimento coletivo no qual todos são inclusos, mas é um revestimento pessoal. Nós temos que, cada um de nós, buscar um revestimento pessoal do Espírito Santo na nossa vida. Com isto, Paulo não estava dizendo que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não, ele não estava dizendo isso. Observemos que no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele deixa claro que o Espírito Santo é o selo da promessa de Deus para aquela igreja e também a nós, igreja gentílica do século 21,
E que o Espírito Santo também é o penhor da herança dada para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Esta ênfase é para que ela fosse revigorada, para que aquela igreja fosse revigorada diariamente com a virtude do Espírito Santo de Deus e fortalecido em seu viver diário. Ela precisava ser fortalecida no seu dia a dia, como ele recomendou à igreja de Corinto. Veja bem o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 3, ele diz: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. É a recomendação que ele faz aos coríntios, é a mesma que ele faz aos irmãos da igreja de Éfeso. E essas recomendações é a nós também dirigida nesses dias. Ele ainda lembra que somente o Espírito Santo tem a força motriz que propulsiona o crente a avançar varonilmente. Somente o Espírito Santo tem esta força. Isto foi um pedido feito pelo próprio Senhor Jesus, mencionado nas últimas instruções dadas por ele aos seus discípulos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós, ele diz, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Então, isso é um privilégio que nós, os salvos em Cristo Jesus, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos este privilégio porque o Espírito Santo está em nós e habita em nós. E ele que nos arrebatará, é Ele que nos levará ao encontro do noivo no dia do arrebatamento, porque Ele está em nós, habita em nós em todo o tempo. O Espírito Santo é aquele que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do mundo do pecado, para que, com olhos espirituais, ele possa compreender as coisas do Espírito. Veja o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, este discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, o homem natural não compreende, mas o homem espiritual, este sim compreende, porque ele tem a natureza de Cristo, tem a natureza do Espírito Santo. Vamos então agora ao terceiro subponto, habitados por Cristo. Outro desejo ardente do apóstolo era que Cristo tivesse plena liberdade para habitar pela fé nos corações dos santos. Com esta expressão, ele não estava a dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso, mas que eles permitissem que Cristo tivesse liberdade plena de habitar neles de forma permanente, em oposição à habitação temporária. Veja bem, habitar temporariamente é diferente de habitar de forma plena e permanente. Era para que ele, o Senhor, pudesse habitar continuamente na vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Este ensino apostólico nos dá a entender que sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Não pode. Mas a igreja, estando alicerçada nele, e ele habitando de forma permanente nela, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, podemos declarar que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada para o céu. Que bênção ter esta certeza que nós temos a presença de Cristo, a presença do Espírito Santo habitando em nós plenamente e de forma definitiva, permanente. Que coisa maravilhosa! E este Espírito é que nos vai
conduzir a Jerusalém celestial. É este Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Vamos à segunda parte, arraigados e aprofundados em amor. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus, porque o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Deus deu-nos este exemplo, veja o que disse Jesus, porque Deus amou a este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos também o ensinamento de Jesus sobre o amor. Ele disse, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Portanto, permanecei no meu amor. João capítulo 15, versículo 9. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 15, versículo 17. Então temos aqui várias recomendações do próprio Senhor Jesus sobre o amarmos uns aos outros. Vamos ao primeiro subponto, amor, a virtude cristã. Uma das principais formas de se conhecer se uma pessoa conhece a Deus ou não é através do seu amor por ela praticado aos seus semelhantes. As Escrituras nos informam que o amor é um atributo divino e que o próprio Deus é amor. Vejam a expressão do apóstolo João: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que o Deus Filho, inspirado pelo Deus Espírito, cumpriu a ordem dada pelo Deus Pai em executar o plano redentor para o resgate de toda a humanidade. Veja bem, a Trindade exercendo este papel importante no resgate da humanidade. O Deus Filho, inspirado pelo Deus Espírito Santo, obedecendo e cumprindo a ordem dada pelo Deus Pai, no plano realizado pelo próprio Deus Pai para a redenção da humanidade. Então, meus queridos irmãos, veja a expressão de Paulo, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Capítulo 5 da carta aos Efésios, versículo 2. Jesus resumiu a lei e os profetas em uma só palavra. Que palavra é essa? Amor. Veja a pergunta de um doutor da lei a Jesus. Ele perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, Jesus pegou aquele compêndio de 613 mandamentos. Não estou falando aqui do Decálogo, estou falando aqui da Torá. Os 613 mandamentos, ele pegou tudo isso e resumiu em 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O teu irmão como a você mesmo. Quem é o teu próximo? O teu próximo pode ser o seu vizinho, pode ser o seu irmão, pode ser o seu pai, a sua esposa, o seu cônjuge, os seus filhos. Enfim, devemos amar incondicionalmente. Então, ele diz que o segundo é este. Primeiro, amar a Deus e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. O coração é tratado como o centro da vida espiritual do crente. Esta palavra coração, quando Jesus diz de todo o teu coração, nós vamos ver, vamos definir ela. Então, ele é tratado como o centro da vida espiritual do crente. Ele é o caráter, é a personalidade, é a mente e vontade. Estes são termos técnicos modernos que são usados para se referir a uma pessoa. E na Bíblia, estes termos são conhecidos como coração. Então, isto que na filosofia moderna, na cultura moderna, eles chamam de caráter, personalidade,
mente e vontade, biblicamente falando, estes termos são conhecidos como coração. É aquilo que vai dentro do homem, é o nosso homem interior. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, é o que disse Jesus àquele doutor da lei. Então podemos afirmar que o amor é o resumo, é a síntese da lei e dos profetas. O amor também é a identificação, é o sinal daqueles que são seguidores, que são imitadores de Cristo. Observem o que disse Jesus: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. O amor também é a prova de nossa filiação com Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em 1 João 4:7. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. É impossível dizer que amamos a Deus se não manifestarmos em atitudes que amamos o nosso irmão, o nosso próximo. Por isso, o amor deve ser expressado através de atitudes concretas, palpáveis, que podem ser vistas e não somente por palavras vãs. Observe o que escreve o apóstolo João: meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por amor e em verdade. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17. É exatamente por causa desta relevância que Paulo implora, que ele suplica a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado em amor. Vamos agora para este segundo ponto, que fala sobre arraigados e fundados em amor. Quando o título deste tópico nos fala de estar arraigados e fundados em amor, está falando de uma planta cujas raízes são alastradas, ou de um edifício cujo alicerce tem profundidade. Então, ele está falando e de uma forma simbólica uma planta que ela é alastrada na sua forma lateral e de um edifício que ele é aprofundado. A referência a uma planta traz-nos à mente a figura da videira. A videira desce com as suas raízes a uma profundidade de aproximadamente 40 a 60 centímetros. Ela desce, não desce mais do que isso. A partir daí, ela começa a alastrar-se pelas laterais, ela começa a se alastrar lateralmente, para que os seus ramos possa, estando sempre ligados ao tronco, produzir frutos de boa qualidade. Em João capítulo 15, no Evangelho de João, nós vemos isto, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, o Pai é o vindicultor. Assim são os crentes. Eles precisam estar arraigados e alastrados em comunhão uns com os outros, como se estivéssemos de mãos dadas, para que possam produzir bons frutos. Quando o versículo 17 de nossa leitura bíblica, ele diz fundados em amor, ele fala então de uma edificação que tem uma fundação confiável e bem prumada, principalmente firmada sobre a rocha. Então veja bem, são duas colocações que o apóstolo, que o comentarista de nossa lição faz aqui, e nós podemos perceber, a semelhança de uma planta, da videira, que tem as suas raízes alastradas lateralmente, e de um edifício que tem que estar bem aprofundado, prumado, mas ele tem que estar edificado sobre uma rocha, para que tenha firmeza. Porque não adianta também ele estar sobre a rocha, se não estiver bem prumado, ele vai cair. Não adianta também ele estar bem prumado, se não estiver sobre a rocha, a tendência também é sucumbir. Mas aqui, em João capítulo 15, nós vemos isto: Jesus a videira, nós os ramos, o Pai o viticultor, assim somos nós os crentes. Nós precisamos estar arraigados e alastrados em comunhão uns com os outros, de forma lateral, para que possamos produzir bons frutos. E aí, quando o versículo 17 ele cita a respeito da profundidade,
Aí ele está falando sobre a edificação que tem que ser como um edifício, um prédio que é edificado sobre a rocha, e esta fundação tem que ser bem prumada, bem feita, para que possa ter sustentação. Por isto, após rogar ao Pai o poder do Espírito Santo e pela habitação de Cristo na igreja, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Efésios 3, 16 e 17. Sabemos perfeitamente que sem o amor e a presença de Cristo na vida da igreja, ela não tem vida, ela não tem sustentação alguma. Ela ficará como uma semente germinada entre os pedregais, que não tem nutrientes para o seu crescimento sustentável, ficando suscetível à morte prematura. Então, a planta que é semeada entre os pedregais, ela não tem sustentabilidade, porque as suas raízes não têm profundidade. Ela não consegue aprofundar nas pedras. Então, quando vem o sol, se seca e logo ela sucumbe, porque ela está suscetível à morte prematura. Então, ele ora para que a igreja possa compreender a largura, isto está falando desta extensão, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Nós temos que compreender que o amor de Deus é vasto, ele é largo, ele é profundo, ele é alto, ele é longo, ele tem tudo aquilo que nós precisamos para ser envolvidos pelo Senhor. Isto demonstra a vastidão do imensurável amor de Cristo, que ultrapassa os limites da nossa compreensão. Capítulo 3, versículo 19. Só um tão grande amor como este, a ponto de dar a vida por nós, pode abranger todo este universo repleto dos mais diversos tipos de pessoas que, imerecidamente, são alvo pleno desta graça sem igual. Só este amor pode nos envolver desta forma. Vamos, então, para o terceiro subponto, a intensidade do amor de Cristo. Quando Paulo escreve dizendo que pede ao Senhor para que os efésios sejam cheios de toda a plenitude de Deus, capítulo 3, versículo 19, ele está consciente que somente o Espírito Santo pode fazer os crentes entender e experimentar a grandeza do imenso amor de Deus. Por isto, ele insiste que eles precisam conhecer a intensidade deste tão grande amor. Eles têm esta necessidade. A ênfase recai sobre o fato de que Cristo nos amou e ainda nos ama. Assim sendo, seguindo o seu exemplo, também devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Veja o que diz a palavra de Deus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 11. 1 de João capítulo 4, versículo 11. Somente estando ligados em Jesus, esta videira verdadeira, poderemos então compreender a intensidade desta inigualável dimensão do amor de Deus. Vamos agora para a nossa terceira parte, já caminhando para o final. A bênção de Deus excede o pensamento humano. A bênção de Deus excede o pensamento humano. O versículo 20 de nossa leitura bíblica em classe nos diz que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Por isto, ele conclamava no versículo 21 da seguinte forma: a ele seja glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O primeiro subponto nos fala da dimensão das bênçãos divinas. Paulo deixa claro nesta ousada oração que a nossa compreensão está muito aquém ao que Deus pode fazer, ao que Deus representa, ao que este Deus pode fazer tanto à igreja de Éfeso como a nós nesses últimos dias. Somos limitados, enquanto Deus é ilimitado. E também, além de ilimitado, ele é o Todo-Poderoso. A magnitude do poder de Deus é infinita, enquanto a nossa compreensão é finita, é pequena demais, é minúscula. Nós somos pequenos demais para entender tão grande poder que pode fazer tudo
muito mais abundantemente além daquilo que podemos imaginar. Então, queridos, o que Deus pode fazer ultrapassa os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas palpitações, e isto quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Ele nos lembra o que ele escreve aos Coríntios, dizendo, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração humano, o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Isso nos faz lembrar da nossa finitude. Veja os ditos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículo 9. Devemos entender que a grandeza de Deus, por seu infinito poder, é capaz de responder, além das mais corajosas e ousadas orações, como no caso da oração de Salomão, Deus pode nos responder. Veja bem, a oração de Salomão foi uma oração ousada. Ele, com muita ousadia, com muita intrepidez, pediu a Deus sabedoria para julgar e andar no meio do povo de Deus. E o Senhor, na sua infinita graça, na sua bondade, além de sabedoria que ele houvera pedido, Deus lhe deu também inteligência inigualável, sabedoria e inteligência. Deu a ele também longevidade, deu a ele riqueza, conhecimento dos reinos, reconhecimento dos reinos oponentes. Os reinos vizinhos reconheceram a sabedoria de Salomão. Assim, Salomão teve um reinado de muita prosperidade, de muita paz com todos os reis e com todos os reinos contemporâneos. Capítulo 1 de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 14. O segundo subponto fala sobre o convite para adoração. Depois da beleza e sinceridade de Paulo nesta oração intercessória, ele não poderia finalizar de forma diferente. Ele encerra este capítulo com o convite à adoração a Deus, cuja glória é devida a Deus, cuja glória lhe é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. Capítulo 3, versículo 21. Nos versos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas da glória divina conferidas à igreja. Capítulo 3, versículos 8 e 9. Da supremacia do poder de Deus e da infinitude do amor e todas as bênçãos que ultrapassam os limites da nossa insignificante compreensão. Capítulo 3, versículos 19 e 20. Então, Paulo não poderia terminar esta oração de forma mais bela. Ele disse, a esse Deus, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos agora ao terceiro subponto, a glória devida a Deus. Após deixar um ensino tão maravilhoso aos Efésios e também a nós, a igreja da atualidade, ele prossegue ensinando que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Isto porque os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte da instituição da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículos 12 e versículos 14. A igreja jamais poderá ter glória em si mesma. Não. A igreja não pode receber glória para si, pois toda a glória é tributada exclusivamente a Deus, por intermédio da obra redentora de Cristo. Veja o que diz o autor do Salmo 115. Ele assim se expressou, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aleluia. Em sua oração, ele anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza o seu pedido com a frase, para todo o sempre. O que significa que essa exaltação a Deus deve ser praticada por todos os crentes daquela época e por todos os crentes de todos os tempos, inclusive de toda a atualidade. Então, esta exaltação a Deus deve ser praticada, repito,
por todos os crentes de todos os tempos, em todos os dias da sua vida, inclusive na atualidade. Meus queridos, vamos então para a conclusão. Na ousadia da intercessão de Paulo, podemos aqui perceber que ele anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão, dependia de 4 princípios basilares. Então, quatro princípios basilares, nos quais ele foi enfático a pedir a Deus em sua oração. Então, temos aqui 4 princípios basilares que ele pediu a Deus em oração. Primeiro, ser fortalecido em poder. Os crentes precisavam ser fortalecidos em poder. Segundo, a presença plena de Cristo habitando na igreja em todo o tempo. Terceiro, o intenso exercício do amor ágape que deve ser praticado tanto pelos efésios como nós devemos praticar também na atualidade. E o último e quarto, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante todo este processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. O povo de Deus deve dar glória a Deus, independente das circunstâncias, que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, a vida dos seus alunos, a vida dos seus familiares e a vida de toda a igreja do Senhor, sob a sua responsabilidade, ou toda a igreja do Senhor na qual você congrega e junto com esta igreja, junto com a qual você está esperando Jesus. Nunca se esqueça de uma coisa: pelos últimos acontecimentos, nós podemos deduzir e perceber, afirmar categoricamente que Jesus está às portas. Você já parou para pensar nisto? Jesus está às portas. Não falta mais nada para que isto aconteça. As profecias já se cumpriram e muitas outras profecias estão se cumprindo ainda. O noivo vem. Prepara-te, ó igreja do Senhor, para este dia glorioso. Não se esqueça disso. A cada dia, quando você se levantar, peça ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Guarde a minha mente, o meu coração, guarde o homem interior que há dentro de mim. Guarde a minha alma, o meu entendimento. Perdoe os meus pecados e permita que eu esteja preparado esperando o teu dia. E permita, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja a testificar comigo que eu sou teu filho e que o Espírito Santo esteja a despertar a minha fé a cada dia para que eu possa estar esperando o arrebatamento da igreja. Os dias são maus, estamos aproximando do tempo do fim. A qualquer momento, Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quando ele assim o fizer, quando ele arrebatar a sua igreja, ele tira todos os salvos e leva para a sua presença. E aí aqueles que ficarem aqui terão que sofrer os horrores do anticristo. Então, não é uma pregação escatológica, não. Simplesmente um lembrete. Aproveitei este instante e eu gosto sempre que tenho oportunidade de lembrar os meus interlocutores que Jesus está voltando. Ele pode vir de uma forma coletiva ou pode vir de uma forma individual. Eu posso chegar em casa e Jesus me chamar de forma individual. Você que está me ouvindo, pode ser que ao terminar esta aula, Jesus te chame para a eternidade. Se você estiver preparado, que bênção. Se você não estiver preparado, acabou todas as chances. Então lembre-se disso, Jesus está voltando. Eu e você precisamos estar preparados. Um forte abraço e até a próxima aula, se até lá Jesus não voltar, porque ele pode vir a qualquer momento. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém.